Queria que você abrisse o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 em diante. É um texto muito conhecido. Jesus no Getsêmani. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda vocês estão dormindo e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para podermos ouvir a palavra do Senhor. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é poderosa. Nós te louvamos porque nós temos esse privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor, de aprendermos mais acerca do Senhor nessa noite. Eu lhe peço agora que o Senhor fale a cada coração, cada vida que aqui está, no nome de Jesus. Toque nosso ser de maneira sem igual. Esteja trabalhando aquelas áreas que precisam ser trabalhadas. Esteja tirando de nós tudo aquilo que não honra o nome do Senhor. Esteja nos moldando, nos purificando. Te pedimos também que o Senhor esteja abençoando aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades, perseguições diversas. Nós te oramos e lhe pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Há alguns anos eu li um livro chamado A Dádiva da Dor. É um livro extraordinário. Um autor norte-americano chamado Paul Brand, com outro autor norte-americano chamado Philip Yancey. Se você nunca leu, leia. Compre. É um livro maravilhoso. É um médico que trabalhava em um leprosário, na verdade vários, na Índia. Escreveu, elaborou inúmeras teses acerca da dor, acerca do sofrimento humano. E interessante é que ele diz que a dor é um presente de Deus para o homem. É difícil a gente entender isso, não é? A dor ser um presente de Deus. Aí ele dá alguns exemplos. Ele diz que um dia ele estava no consultório, ele iria atender um rapaz que era leproso. E a lepra é uma doença assim, muito complexa. Hoje nós temos muitos estudos avançados nessa área e realmente temos poucas situações, mas no passado era uma doença muito complicada mesmo para tratamento. E ele conta que um rapaz iria receber atendimento naquele dia, ele estava no leprosário. A porta estava fechada e ele havia esquecido a chave na porta. O rapaz entrou e quando o rapaz foi sair, o rapaz não estava conseguindo abrir a porta. Ele achou que a porta estava trancada por dentro. O rapaz ali tentava abrir, ia passando a chave, virando para lá e para cá. Quando ele percebeu, a chave estava completamente enfiada dentro da mão do rapaz. O rapaz não sentia nenhuma dor. Ele poderia ter
amputado ali, perdido seu dedo, sem nenhuma dor. Ele não tinha sensibilidade. Ele disse que uma vez uma moça estava em uma certa situação, ela pegou água quente, sem que ela percebesse o lugar, não sei exatamente como é que foi o incidente, e ela colocou assim nos olhos uma água com uma temperatura muito elevada aqui sobre os olhos, que ela jamais poderia ter colocado, mas ela não tinha sensibilidade para medir essas questões, ela não tinha sensibilidade alguma. Então ele disse que a dor, ela na verdade é um mecanismo de defesa, impede você de fazer certas coisas. Começou a sentir dor, você automaticamente para. Então, nesse lado, a dor é uma dádiva. Mas quando a gente fala que a dor é uma dádiva em todos os sentidos, é algo muito complicado, principalmente quando nós lidamos com o quê? Com o sofrimento humano. Não é? Ninguém quer sofrer, não é verdade? A gente fala assim que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, mas sofrimento é algo muito complicado. Mas a Bíblia diz que o homem nascido de mulher vive poucos dias, e são dias de quê? De lutas e dias de sofrimentos. A Bíblia diz que em tudo nós somos atribulados, não é? Esse mesmo autor escreveu no seu livro: não é fácil ser crente após você sair de um banheiro e ter feito vários vômitos depois de uma quimioterapia. Não é fácil ser crente na hora da dor, não é? Não é fácil você louvar a Deus na hora do sofrimento. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. A nossa tendência é murmurarmos mesmo. Nós temos muitas vezes dificuldade de lidar com a dor. Lidar com dor e sofrimento é algo muito complicado. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Passaríamos por lutas, tempestades. Então nós vamos lidar com sofrimento. Por quê? O próprio Senhor Jesus teve que lidar com o sofrimento. E ele nos ensina a respeito disso. A Bíblia de Jesus era um homem com dores. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. Jesus sofreu dor física, psicológica, dor emocional. Ele foi torturado fisicamente, ele foi torturado emocionalmente. A Bíblia diz que levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, as nossas dores. Pelas suas feridas nós somos sarados. Então o próprio Senhor Jesus passou por sofrimentos diversos. E por que eu estou falando sobre isso? O texto que nós acabamos de ler é um texto que se refere a sofrimento. Getsemane. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja lidando com o Getsemane da traição. Alguém que você amava te apunhalou pelas costas. Um amigo, uma esposa, um marido. Talvez você esteja lidando com isso. Não é fácil lidar com a dor da traição, não é? Quando as pessoas nos decepcionam, a gente confia e às vezes a gente recebe uma punhalada pelas costas. Você dedica seu tempo, sua vida, seu amor, o cuidado, e o que você recebe? A ingratidão. É fácil lidar com isso? Não é não. É muito duro. Getsemane. Nenhum que se compara ao de Cristo, mas pode ser um lugar difícil para nós. Quando eu olho para esse texto, eu lembro, por exemplo, da solidão. É muito difícil lidar com a solidão, não é? Talvez você perdeu alguém que você amava. Aí você olha para a mesa, você até coloca um prato para ela lá, mas ela não está mais naquela mesa. Você chega no quarto, você percebe que aquela pessoa que você amava se foi. Você chega num ambiente, você queria ver essa pessoa e essa pessoa não está lá. Não é difícil esse tipo de coisa? É doído, não é fácil. Getsemane. Quando eu olho para esse texto, o Getsemane de Jesus, eu vejo que às vezes nós passamos isso na saúde. Você já recebeu um diagnóstico de um médico, quando ele diz assim, não tem cura? Será que é fácil receber isso? O médico olha para você e diz assim, você pode tentar de tudo, só resta você agora esperar. Já pensou algo assim na sua vida? Que dor! A pessoa, se nós soubéssemos o dia que iríamos morrer, isso seria terrível, para mim seria terrível. Deus é tão bom que nem isso Ele permite que nós saibamos, não é? Porque uma simples notícia de um médico já traz agonia no nosso coração, não é? Ele fala, não tem cura, seu tratamento não tem mais jeito, está tudo acabado. E tem pessoas que estão lidando com a enfermidade. A enfermidade pode ser implacável.
A enfermidade tem o poder de gerar em nós angústia, muitas vezes na alma. Quando você está com dor, só quer saber de uma coisa: livrar-se de quê? Da dor. Não é assim que funciona? Você quer se livrar da dor. Você arruma tudo quanto é jeito. Não é? Esse sermão aqui que eu quebrei aqui foi na quarta-feira à noite para a quinta. Dormi aparentemente normal. Acordei, estava doendo, estava inchado, latejando um pouco. Aí eu fui levar o Augusto na escola. Eu falei: Augusto, papai não vai poder te carregar não. Aí ele falou: pai, eu quero colo. E lá onde ele estuda é longe até a sala de aula. Aí eu peguei, falei: vamos, estava doendo. Tinha vários compromissos, situações que eu tinha que resolver. Mas a dor não permitia isso, não. Eu tive para o hospital. Cheguei lá, conheci o doutor Denilson, gente finíssima, ortopedista, me atendeu muito bem. Aí eu falei: ó, doutor, eu tenho que falar amanhã, lá, sábado, lá no Espírito Santo. Como é que eu vou segurar o microfone? Ele falou: não, vamos tentar outra coisa então. Vai ali no negócio de ortopedia que tem aqui em Itaúna, tenta comprar aquelas talas aqui para você colocar. Só tem uma coisa: esses dedos aqui não podem ficar livres, esses dois aqui. Você tem que arrumar algo que seja dessa forma. Cheguei lá, o dono falou: não existe não. Vai ter que ser gesso mesmo. Não. Mas não é que ele colocou o gesso, deu um alívio, já melhorou, eu posso fazer algumas coisas, mas eu só queria livrar da dor. Não pensei em mais nada. Quando nós estamos em momento de sofrimento, a gente só pensa em se livrar desse sofrimento. A gente não percebe os benefícios que eles trarão para nós a médio e longo prazo. Eu estava ontem almoçando e a minha mão esquerda ela é cega, eu não consigo fazer nada, eu sou terrível, eu não tenho muita coordenação motora, sempre fui péssimo em desenho, essas coisas, sou terrível. Aí eu tentando comer com a mão direita e com muito sacrifício, difícil mesmo, porque o gesso aqui te impede, está até aqui. Aí na mesma hora Deus falou assim: imagina um amputado. Imagina alguém que nasceu com um problema assim, que não pode levantar os braços ou não tem os braços. Você está sentindo um pouco aquilo que eles sentem. O sofrimento faz a gente ficar mais sensível à dor dos outros. Não é assim? No passado, era mais ou menos assim. Não sei se vocês viveram isso que eu vivi. Uma moça na rua ficava grávida. Aí todo mundo falava. Falatório para tudo quanto é lado. Mas quando a gravidez era na sua casa, aí você percebia como era difícil aquilo. Nós ficávamos mais sensíveis. Então, quando nós sofremos, nós ficamos mais sensíveis à dor de quem? Do outro. Então, por isso, muitas vezes, Deus permite Getsêmanes na nossa vida. Você está entendendo? Para que nós sejamos mais sensíveis ao sofrimento do outro. E talvez o seu Getsêmane aqui nessa noite seja um luto, um desemprego, um problema financeiro. A pergunta é: você talvez esteja sendo prensado nessa noite. Talvez algo está roubando as suas forças. Qualquer que seja o sofrimento. Como você vai lidar com isso? Como que Jesus lidou com essa questão do sofrimento dele, no Getsêmane? Eu queria que você pensasse comigo. Em primeiro lugar, olhe para você ver o texto aí, os versos de número 32 em diante. Olha o que nos diz. Eu vejo Jesus orou. Olha aí para você ver. Então foram a um lugar chamado Getsêmane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Olha o verso 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Momento de dor, momento de sofrimento, você vai correr de Deus. Você vai correr para quem, gente? Para Deus. Você vai orar. É difícil? Muitas vezes é difícil. Às vezes nós ficamos desanimados. Mas o que Jesus nos ensina aqui? Na hora do Getsêmane, na hora do sofrimento, oração. Por quê? A oração te capacita. A oração te dá poder para enfrentar as lutas da vida. Jesus mesmo é um exemplo disso. Ele é batizado no Jordão. Diz o texto que o céu se abre e vem sobre ele o Espírito Santo. Diz o texto que depois, pelo poder do Espírito Santo, ele é guiado para onde? Para o deserto. Ele só suportou as tentações porque ele tinha o poder do Espírito Santo. Está entendendo? Diz o texto que depois ele começa o seu ministério na Galileia, no próprio capítulo 4, verso 14 em diante de Marcos. Se você voltar um pouco aí, você vai ver. Ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo.
A igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, diz o texto que eles estavam com medo, estavam trancados, diz o texto, no capítulo 1, com medo dos judeus, da perseguição, porque Jesus havia sido morto, os discípulos temiam a mesma perseguição, eles estavam trancafiados, mas diz a história que eles estavam orando, unânimes, não está dizendo o texto? Em um só propósito. De repente, Atos 2, vem sobre eles um vento, um som, algo tremendo, o Espírito Santo veio sobre eles. Leiam Atos dos Apóstolos, vejam a igreja antes do poder do Espírito Santo e vejam a igreja depois. Logo em diante você vai ver Pedro pregando com coragem, Pedro e João na porta do templo, orando, falando em nome de Jesus para que o paralítico fosse curado, eles diante do Sinédrio, dizendo, olha, vocês podem mandar a gente calar, mas nós não iremos nos calar, porque Deus está conosco. O que tinha na vida deles, gente? O poder do Espírito Santo. Para você enfrentar os Getsêmanes, para você enfrentar o sofrimento, o que você tem que ter na sua vida? O poder do Espírito Santo. E como é que nós vamos ter o poder do Espírito Santo? Através da oração. Não tem outra forma. Jesus orava. Se você olhar Lucas, nós estamos estudando nas quartas-feiras, o homem perfeito. Em todos os momentos Jesus orava. Ele orou no batismo. Ele orou no deserto, diante da tentação. Você tem que orar diante das tentações. Antes de Jesus escolher os apóstolos, em Lucas capítulo 6, ele passou a noite inteira orando. Quer tomar uma decisão importante na sua vida? Você precisa fazer o que antes? Orar. Tudo passa por onde, gente? Pela oração. Se você olhar bem, olha o que diz o verso número 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Ele adianta-se um pouco. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, Pedro, Tiago e João, vocês ficam aqui atrás, que eu vou dar um passo adiante. Ele está dizendo o seguinte, eu preciso ter um momento a sós com quem? Com o Pai. E há momentos que você tem que sair da multidão, sair da muvuca, como a moçada diz, e ir para um lugar solitário. Você e quem? Deus. Você sabia que as baleias, muitas delas, várias espécies, elas de vez em quando têm que sair do profundo mar, lá do profundo mar mesmo, e tem que subir até a superfície, e elas soltam aquele jato de água, na verdade, alguns especialistas, biólogos, dizem que é um momento ali que elas precisam de oxigenação, elas pegam oxigênio de fora também, algumas coisas, não sei como que funciona exatamente, mas o fato tem hora que elas precisam sair lá daquele, onde elas estão, no mundo delas, e ir para a superfície, e de vez em quando nós temos que sair do nosso mundo também, ir para lugares solitários e falar com quem? Com Deus. O seu lugar solitário pode ser o quê? O seu quarto. Pode ser um lugar onde você caminha. Jesus sempre nos ensinou muito ter esse contato com a natureza. Ele diz assim, você está ansioso? Olhai os lírios de onde? Dos campos. Olha os pardais. Eu gosto muitas vezes de ir para um lugar assim onde tem montanha, onde o vento vem, ali você fala com Deus, você fala do seu jeito, você faz os seus questionamentos. Não é? Às vezes nós estamos na nossa casa, a gente não tem ambiente para isso. Você começa a orar, aí vem o menino. Você começa a orar, aí vem a esposa. Você começa a orar, aí vem o marido. Você até deve fazer isso juntos, nós devemos fazer. Mas há momentos que temos que fazer isso sozinhos. Nós e quem? E Deus. Quando você estiver passando Getsêmani, fale com quem? Com Deus. Ore, Jesus nos ensina isto. Se você olhar em Mateus capítulo 26, diz que quando Jesus orava, ele suava gotas de sangue. Sua oração era intensa. Você ora intensamente? Ou aquela oração superficial? Senhor Jesus, me abençoa, isso aí. Orar mesmo, chorar, suar na presença dele, sangrar no sentido de se entregar por inteiro, abrir o seu coração. Getsêmani é o momento de você o quê? Se entregar, abrir o seu coração, chorar e falar, Deus, está doendo, está difícil. Olha que Jesus ora, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Você pode orar assim, Deus, eu não queria esse sofrimento. Você pode, lógico que pode. Você pode falar, Deus, eu não queria passar por isso não. Quem disse que na Bíblia proíbe você pedir a Deus para não passar por esses sofrimentos? A Bíblia não proíbe isso não. Você pode orar e falar, Deus, eu não queria passar por isso não. Mas se eu passar por isso, me dê forças, Deus. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a lidar com isso. Deus, eu nunca imaginei lidar com isso.
Quem já fez essa indagação ou esse questionamento? Deus, eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. Às vezes um sofrimento lá na sua casa, às vezes uma atitude precipitada da esposa, às vezes uma atitude precipitada do marido, às vezes um problema com o filho, algo que você dizia assim, eu nunca imaginei que iria passar por isso, mas você está passando. O que você vai fazer agora? Deus, me dê forças para eu continuar a caminhada, para eu continuar seguindo. Getsemane. Talvez você esteja lidando com Getsemane. O que você vai fazer? Orar. Você tem que orar de que forma? Eu gosto muito daquele texto lá em João capítulo 14, diz, e tudo quanto pedis em meu nome, crendo, recebereis. Eu já expliquei esse texto aqui. Mas duas coisas muito simples. Temos que orar em nome de Jesus. Temos que acreditar que este nome tem poder. Lembra de Pedro e João diante do templo de Formosa, do paralítico? Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e quem? E anda. É no nosso poder? É na nossa força? É no nome de quem? De Jesus. Nós somos fracos, por isso nós oramos. O povo diz assim, crente é um bando de fracos. Somos mesmo. Nós reconhecemos isso, por isso nós oramos e pedimos àquele que é forte. Não há força em nós, não há capacidade em nós. Deus, não há forças em nós, como diz Josafá, mas os nossos olhos estão postos em quem? No Senhor. Ó Deus, eu não tenho força para mudar esse casamento não, mas meus olhos estão postos em quem? No Senhor. Ó Deus, eu não consigo mudar esse menino não, mas os meus olhos estão postos em quem? No Senhor. Deus, eu não consigo mudar a situação do meu trabalho, mas os meus olhos estão postos em quem? Em Ti. É o Senhor que vai fazer isso por mim. É o Senhor que vai guerrear. Eu não consigo mudar a situação da minha família, eu não consigo mudar a situação da minha empresa, mas os meus olhos estão postos em quem? No Senhor. O Senhor é minha esperança, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu rochedo, a minha cidadela, o meu socorro bem presente nas tribulações. Por isso eu não temo, eu coloco o meu Getsemane nas Tuas mãos, Jesus. É assim que nós cremos, meus irmãos. Getsemane. Sabe o que nós temos que fazer? Eu aprendo aqui algo também que é muito importante. Se você olhar para o texto, Jesus não foi sozinho para aquele Getsemane. Jesus se fez cercar de pessoas. Olha o que diz aí o verso de número 35, do capítulo 14. E adiantando-se um pouco, prostrou-se, verso 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quem que levou? Pedro, Tiago e João. Gente precisa de gente. Gente precisa de quem? De Deus. Crente não pode ficar sozinho. Você precisa dos seus irmãos. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil, no mundo, onde as pessoas acham que é possível viver, ser crente sem igreja. Não é possível. Nós precisamos de gente. Gente que ora por nós, gente a qual nós vamos servir. Nós precisamos de ter pessoas. Quando Deus criou Adão e colocou no paraíso, não foi Adão que falou assim, Deus, eu quero uma esposa. Foi Adão que fez isso? Foi Deus que disse, Adão precisa de uma auxiliadora. A ideia de Deus, comunhão, lidar com pessoas, essa ideia partiu de quem? De Deus. Você já compreendeu isso? Paulo, quando estava preso, ele diz assim, todos me abandonaram. Demas amou o presente século e me abandonou. Eu fiquei só, somente Lucas está comigo. E ele falou, traga João Marcos, porque me é útil para o ministério. Eu preciso de gente. Nós precisamos de pessoas, meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso? Trindade. Eles viviam e vivem em comunhão. Precisamos de pessoas. Momento de luta e de dor, é isso que nós temos que fazer. Meu irmão, interceda por mim. Minha irmã, ore por mim. Não se isole. Procure gente de credibilidade, gente que ama a Deus, gente que teme o Senhor, e fale da sua luta. Olha, ore por mim. Estou precisando de ajuda nessa área. Preciso que algo aconteça. Nós temos que nos unir neste momento. O momento de Getsemane é momento de quê? De união. Precisamos ser encorajadores. Quando você perceber alguém frustrado, sofrendo, seja um encorajador.
não é? Eu gosto muito de Barnabé. Barnabé é chamado de o homem que encorajava. Literalmente é isso. Esse é o significado do nome dele, encorajador. Paulo não era aceito por ninguém, porque Paulo era um perseguidor da igreja. A igreja no início não queria o apóstolo Paulo. Você sabia disso? Não queria. Quem que foi o intermediário? Quem que foi o homem que pavimentou o caminho de Paulo? Barnabé. Ele disse, não, Paulo é um homem de Deus. Deus o converteu de verdade. Ele teve a vida transformada. Ele encorajou Paulo a continuar a caminhada. Precisamos de gente. Eu já vim para a igreja em várias situações muito tristes. Eu creio que todo mundo que já enfrentou isso, não é? Tem dia que você vai para a comunidade, você vai congregar, você está triste, você está chateado, mas de repente vem aquele irmão, te dá um abraço, vem aquele irmão e diz, paz do Senhor, estou orando pela sua vida, vem aquele irmão e te dá uma palavra, olha, não desiste não, Deus é bom, Deus é misericordioso, está cuidando da sua vida. Não é bom quando isso acontece, meus irmãos? Igreja é isso, é um ajudando o outro. Somos perfeitos? De forma alguma, pelo contrário, somos pecadores. Por isso nós estamos aqui. Um ajuda o outro a crescer. Mas na hora de Getsêmani, gente precisa de quê? De gente. Deus faz coisas extraordinárias. Diz o texto aqui que Jesus levou Pedro, Tiago e quem? E João. Na hora de Getsêmani, não fique sozinho. Qual é o seu Getsêmani? Qual é a sua luta? Compartilhe com alguém que ama Jesus. Não é? Você que é mulher, procure uma mulher de oração na igreja. Fala com ela, ora por mim, estou sofrendo. Você que é um homem, procure um homem de Deus na igreja. Olha, estou passando por essa luta, meu irmão. Tem muitas pessoas aqui que são crentes, apaixonadas por Deus, que temem o Senhor, são consagradas a Deus, que podem te ajudar. Sabe o que eu aprendo aqui com Getsêmani? Não podemos esquecer de algo muito importante. Nós somos filhos. Olha o que diz o verso 36. Olha para você ver. E dizia, Jesus dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu... Abba, ele usa uma expressão aramaica. Essa expressão Abba significa, sabe o quê? Papai. Jesus está orando e está dizendo assim, papai, olha a minha dor. Papai, eu estou indo para onde? Para a cruz. Eu vou sofrer muito ali. O meu sangue vai ser derramado. Eu não quero. Vai doer. Mas seja feita a tua vontade. É muito sofrimento. Jesus aqui retrata toda a sua humanidade. Esse texto fala da humanidade de Cristo. É algo extraordinário. Abba, Pai. O que eu quero te dizer? Você se esquece muitas vezes de que é filho. Você não pode esquecer disso. Talvez você esteja passando por lutas, mas você não entendeu que você continua sendo filho. Ser filho envolve muitas questões. Provisão. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele prometeu isso para você. Ele disse que o justo não iria mendigar o pão. Você acredita nisso mesmo? Que ele vai abrir a porta para a sua vida? Talvez você esteja desempregado, ou passando uma situação financeira muito dura, algum problema muito sério. A Bíblia diz que Deus caminha ao lado do homem bom e do seu caminho se comprasse. Ele está ao seu lado. Ele está cuidando de você. Você é filho, ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Quando eu e Stefano nos casamos, já contei para vocês várias histórias sobre isso. Foram momentos difíceis para nós, mas ao mesmo tempo, momentos muito felizes. Não é? Nós casamos com muito pouca coisa. Pouquíssima. Eu lembro que quando nós casamos em Divinópolis, na igreja presbiteriana de Divinópolis. E no dia do casamento, até o dia do casamento, nós não tínhamos dinheiro para a lua de mel. A gente ia casar e voltar para a nossa casa. A gente estava hiper feliz, a nossa casinha. Nossa casinha tinha o quê? 3 cômodos. E um banheiro. Sala, cozinha e um quarto e um banheiro. Toda arrumadinha, bonitinha. Fizemos com o maior suor, com o maior sacrifício, lá em Belo Horizonte, no terreno que era do meu pai e da minha mãe.
E ali nós fizemos aquilo com maior dedicação. Colocamos tudo que a gente poderia fazer. Vários irmãos ajudaram. Irmãos da nossa igreja doaram muitas coisas para nós. Não é? Cada um ajudou com um pouco. Eu era seminarista na época, não era tão fácil, mas Deus nos abençoou. Provisão de Deus. E até o dia do casamento nós não tínhamos a lua de mel. A gente ia voltar para casa. Aí na porta do casamento, na hora que estava acabando, a gente recebendo os cumprimentos, veio um irmão lá de Divinópolis, doutor Eliseu, um grande médico, um médico fantástico, um homem de Deus mesmo. Ele chegou no meu bolso e falou assim: olha, isso aqui é para a sua lua de mel. Ele me deu um bolo de dinheiro. Eu sou muito grato que ele fez. Aí nós pudemos ir para um hotel, passamos uma lua de mel muito bacana, mas detalhes eu não vou contar, né, gente? Em nome de Jesus, né? Mas foi uma noite assim maravilhosa, tudo fruto o quê? Da liberalidade de um irmão. E sobretudo por quê? Porque Deus tocou no coração dele, não é? Deus sabia que a gente precisava daquilo naquele momento, era bom para a nossa vida. Então, essas coisas acontecem, porque Deus cuida de quem? Dos seus filhos. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil, mas um dia para Deus pode mudar toda a sua história. Apenas um dia. Lembram de Davi? Davi era pastor, não era? Mas no mesmo dia ele virou rei. Não foi assim? Ele cuidava lá das ovelhas. Samuel vai até a casa do seu pai Jessé. Quando chega lá, todos os irmãos passam diante de Samuel. Não era nenhum deles. Davi estava fazendo, naquele momento, o que seu pai havia lhe mandado, cuidando das ovelhas. Era obediente ao pai. Enquanto isso, havia uma festa na casa dele. Já imaginou isso? Alguém muito importante chega em sua casa, vai ser recebido. Imagina uma celebridade mundial, reconhecida por todo mundo, qualquer que seja. Pensa aí, está aí na sua casa, seu pai vai falar: você vai ficar lá na mercearia, que a mercearia não pode fechar. Você ia gostar disso? Davi fica e sem reclamar. Quando ele chega, pisa na casa dele, para ele era um dia assim, para ele era normal, porque ele estava cuidando das ovelhas. Aí Deus fala com Samuel: é esse, ele tem um coração de rei. Ele imaginava aquilo naquele dia? Você acha que ele imaginava? Jamais. Talvez isso possa acontecer com você também. Algo extraordinário, sem que você imagina. Um dia comum, para Deus pode ser transformados em dias extraordinários, dias maravilhosos. É assim que Deus faz. Então, ser filho envolve provisão. Ser filho envolve herança. Um dos homens mais ricos do mundo é o Bill Gates. Nem Bill Gates tem a sua herança. A sua herança é incorruptível. A sua herança é eterna. Um dia, lá na glória, nós seremos recebidos pelo nosso Senhor. Já imaginou isso? Já imaginou Deus dizendo assim: vinde bendito de meu Pai, preparei para vocês o céu. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Isso é ser filho. Ser filho envolve conforto na tribulação. Ele disse que enviaria o Consolador. O Consolador está com você, o Espírito Santo. Getsemane. Sabe o que eu aprendo com Getsemane? Já estou encerrando, só mais uma lição. Eu aprendo que no Getsemane devemos confiar na soberania de Deus. No Getsemane devemos confiar na soberania de Deus. Ele é Senhor. Ele tem vontades para nós que nós não compreendemos. Ele às vezes tem planos e projetos que nós não temos muito discernimento, mas sempre serão projetos e planos maravilhosos. É para a glória dele. Olha o que diz o verso de número, acompanhe comigo, o verso número 36, nos diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, seja feita a tua vontade. Às vezes tem coisas que você não vai compreender muito, mas se é da vontade de Deus, irão acontecer, você vai passar por lutas, por dores, pode ser assim às vezes, mas no final tudo acabará bem. Nesse sentido vai dar tudo certo. Não é que Deus não vai tirar o sofrimento de você, Ele vai permitir,
Mas mesmo que você passe por sofrimento, no final, se é plano de Deus, aí sim dará tudo certo. Tudo será concretizado. Tem coisas que você não vai entender, porque você está passando, mas está sob controle de Deus. Eu tento imaginar José preso, José lá na casa de Potifar, muitas coisas ficaram confusas para ele. Ele deve ter pensado assim, Deus tem um plano para que eu seja o quê? Um grande líder, mas as coisas parecem dar tudo errado. Não é? Às vezes você está lidando com algo muito difícil na sua vida, muito duro, muito complicado. Você acha que está tudo fora do controle. Você olha para a enfermidade e assim, mas se essa enfermidade, o que tem isso aqui? Como é que isso vai cooperar para o meu bem? Como é que esse problema vai fazer eu crescer? O que isso vai trazer de bom para mim? Se Deus está nessa história, você pode ter certeza que no final, algo bom vai acontecer, para o seu crescimento e para a glória dele. Ana era esmagada pelo sofrimento da esterilidade. Naquela cultura, uma mulher não ser mãe era algo terrível. Durante anos ela teve que conviver com isso. Anos. Mas Deus estava preparando o momento certo. Era um plano maravilhoso. Quem que seria o filho dela? Samuel. O maior profeta daquela geração. Quando Lázaro morre, Jesus chega na aldeia e ele ressuscita Lázaro. Quer algo mais extraordinário que isso? Uma cura não chega nem aos pés de uma ressurreição. Às vezes Deus permite o sofrimento, permite o Getsêmani, para que o nome dele seja ainda mais glorificado, para que o nome dele ainda seja mais exaltado, para todos vejam a glória dele em nossas vidas. Talvez o sofrimento seja para isso, para que a glória de Deus seja exaltada sobre você, não é? Sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus está no controle. Guarde isso. O sofrimento, o Getsêmani que você talvez esteja passando, realmente é porque Deus tem um propósito. É da vontade dele. Nós temos que começar a entender essas coisas. Sofrimento, muitas vezes, é da vontade de Deus. Tem sofrimento que nós causamos. Tem aquele sofrimento que é autoimposto. Às vezes nós tomamos uma decisão equivocada, uma decisão precipitada. Erramos. Mas muitos sofrimentos não têm explicação, a não ser pela soberania de Deus, o Deus que tem planos para a nossa vida. Tem pessoas que são crentes fiéis, que amam a Deus, estão passando por enfermidades. Tem pessoas que são crentes fiéis, que amam a Deus, estão passando por lutas financeiras. Deus tem propósito com isso? Tem. Sua vida é como um carro sem freios que vai bater no poste? Não. Sua vida é guiada pelas mãos do Todo-Poderoso. As rédeas da sua história não estão nas mãos dos homens. As rédeas da sua história estão nas mãos de quem? De Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Getsêmani. Quando você passar por eu quero que você guarde algo no seu coração. Nunca mais se esqueça disso. Meus maiores momentos de lutas, esse é um dos textos que eu mais me volto. Quando eu vou visitar alguém, e eu falo de sofrimento, eu falo um texto paralelo a esse. Eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 22, verso 43, por favor. Lucas 22, verso 43. Jesus está no Getsêmani. Lá em Lucas, Jesus estava orando e diz o texto, isso não aparece em Marcos, só aparece em Lucas, mas esse texto é tão assim, confortador, é um texto que enche a minha alma de esperança. Olha o que diz o texto, vamos ler o verso 42 e o verso 43, Lucas 22, 42 em diante, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Verso 43, vamos todos juntos, uma só voz? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Imaginou o que é isso? Momento de Getsêmani. O que
que apareceu? Um anjo do céu que o confortava. Nos maiores momentos de lutas, de dores na sua vida, Deus enviará o Consolador, enviará até seres angelicais, celestiais, para poder confortar os seus filhos. Nós vamos continuar a caminhada, porque nós estaremos com quem? Com Deus ao nosso lado, cuidando de nossas vidas, nos dando forças para continuarmos as lutas, enfrentando os problemas, as dificuldades da vida. Getsêmani. É fácil? Não é não. Mas nós vamos vencer, para a glória e honra de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei qual é o seu Getsêmani. Talvez é um sonho que foi protelado, um sonho que foi adiado. Talvez seu sonho virou um pesadelo, ou quem sabe seu sonho foi para o ralo. Talvez seu Getsêmani seja uma enfermidade implacável que rouba a sua alegria, a sua vitalidade. Quem sabe o Getsêmani que você está enfrentando, quem sabe seja uma luta financeira. Você não sabe mais como lidar com isso. Você não encontra alternativas, portas. Quem sabe seu Getsêmani é um casamento. Você tinha sonhos, projetos, você tinha expectativas, mas tudo foi mudado. Não há mais amor, não há mais comunicação, não há mais companheirismo, não há mais dedicação, zelo. Você está sofrendo por isso. Quem sabe o seu Getsêmani não seja a dor da traição. Alguém que você confiava, alguém que você amava, te apunhalou pelas costas. Talvez você esteja nessa noite curtindo essa dor avassaladora, como uma faca plantada no seu peito. Quem sabe o seu Getsêmani seja a solidão. Os finais de semana são finais duros, marcados por lembranças, marcado por imagens que vêm à mente de pessoas que fizeram parte da sua vida e que não mais fazem. Talvez o seu Getsêmani, a sua dor, a sua angústia, a sua luta, seja porque você olha para a sua vida e percebe que você não é mais aquele crente como você era no passado. Talvez você percebe a frieza, o distanciamento de Deus, das coisas do Senhor. Getsêmani. Talvez você esteja lidando com vários, só Deus sabe. Talvez o seu Getsêmani seja uma injustiça, alguém que se levantou contra você, alguma situação injusta no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Deus conhece você. Deus, eu lhe peço agora por cada irmão que está aqui nessa noite. Nós entendemos que os nossos Getsêmanes são muito pequenos diante do Getsêmani que o Senhor passou. Nós temos essa dimensão, compreendemos isso de maneira muito tranquila. Mas muitas vezes nós também enfrentamos lutas e sofrimentos, os quais nós não conseguimos administrar, nem lidar com eles. Eu lhe peço agora a capacitação do Teu Espírito Santo. Assim como o Senhor enviou um anjo do céu que confortava o Teu filho, ó Deus Pai, que nessa noite
o Senhor esteja confortando cada coração que se encontra neste lugar. Ó Deus, no nome de Jesus, seja qual for o Getsêmani, que nessa noite o Senhor conforte, console, traga paz àquele que está ansioso, traga paz àquele que está aflito, traga alegria para aquele que se encontra triste. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre o teu povo nesse lugar, fortalecendo cada um para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos.